Olá! Bem-vindo E bem-vinda ao podcast de Dois a Pais. Neste podcast vamos partilhar contigo as nossas histórias e experiências enquanto indivíduos, enquanto casal e enquanto futuros pais. A intenção do podcast é partilharmos única e exclusivamente a nossa verdade através da relação que temos vindo a construir. Desejamos que te possa inspirar a atraires, a construires e a manifestares a relação e a família que desejas. Olá, bem-vindo. Olá, boa tarde. Bem-vindo aqui ao podcast de Dois a Pais. Estamos aqui na FNAC do Algarve Shopping para gravar mais um episódio do podcast. Vamos lá. Correto, vamos lá. Então, hoje nós trazemos como tema tudo tem um tempo certo para acontecer. E podemos perguntar porquê isso e o que é que isso tem a ver com parentalidade, educação e filhos. Tem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Começando, eu acho que podemos começar sempre pelo início, é sempre o ideal. Na parte de nós, enquanto jovens, há sempre alguém que tem uma avó, uma tia, alguém da família que diz: então, quando é que tens um namorado? E depois arranja um namorado. Então, quando é que casam? Então, quando é que têm filhos? Então, e quando é que se param? Estou a brincar. Mas também acontece. Também acontece. Há sempre alguém que faz estas perguntas e isto às vezes... se não for a avó ou a tia, é amigos. Sim, ou O amigos. círculo de amigos também acontece. Também. Quando é que se casam? Quando é que vem aí o filho? Mas esses, pronto, a gente podemos mandá-los passear se quisermos. A família também, mas é mais difícil. E então, o que é que tu tens a dizer sobre... Não sei se tu passaste por isto, nesta pressão de já tens idade para namorar, já tens idade para ter filhos. Tive uma certa pressão de... que a minha mãe, o maior sonho da minha mãe era ser avó. Sim. E então desde a adolescência que eu longe de ter namorada e já me pergunto, e quando é que eu sou avó? E então foi assim uma certa pressão e talvez seja por isso, uma das razões de eu não querer ter filhos até então. Sim, faz sentido. Sim. Adolescente, tipo... Mas de resto, tipo não. Quê? Eu sei que isto era uma brincadeira dela, mas uma brincadeira sem ser brincadeira. Portanto, Sim, aquelas brincadeiras que marcam e que nos colocam noutros lugares. Sim, mas estamos a falar de adolescente. Adolescente tipo, muito que adolescente. idade? Tipo, a partir para aí dos 15, 16. Okay. Sim. Portanto, era irreal. Daí eu ter consciência que era uma brincadeira, era irreal, mas meteu qualquer coisa cá dentro, E no fundo era um PNL. Era uma tentativa de te conduzir para aquilo que ela queria que acontecesse. Exato. Sim, curioso. Nesse sentido, eu lembro-me várias vezes de também dizer mais quando é que arranjas um namorado? Mal sabiam que eu já tinha tido uns quantos namoradinhos. Mas depois de ter, efetivamente vêm aquelas perguntas: então e quando é que querem ter filhos? E para mim, por exemplo, que sempre quis ser mãe, isso não me afetava porque quando vier, vai, né? Quando tiver de acontecer, acontece. Mas existem pessoas que estão, como é que eu ia dizer? Não querem. Estão fartas de ouvir estes comentários vindos de familiares porque ou não querem casar, ou não querem ter filhos, ou não querem efetivamente que alguma coisa aconteça, mas existe sempre aquelas vozes do mimimi que no inconsciente faz isso que tu estavas a dizer. Então, muitas vezes é desconfortável e nós também não sabemos a história. E levando por este caminho de... Começa até em criança. Então e namoradinhos? Isto é irreal. E, por favor, não façam isto com os filhos. Não perguntem a crianças namoradinhos. Crianças não namoram. Há uma pessoa que eu sigo, brasileira, que faz música e ela tem uma música que é Criança Não Namora. E isto é importante também para nós deixarmos as pessoas e as crianças
fazerem as coisas nos seus momentos, né? Exato. Sem colocar a nossa pressão de querer que as coisas aconteçam porque sim. Então eu acho que este tempo de Sim, tal história de pôr a maturação, carroça à frente dos bois. sim, é importante. E depois vai criando, né, traumas, pensamentos, repulsas a coisas que não querem. Sim. Então começamos por aí, que é, enquanto crianças começa-se a ouvir quando é que namoradinhos, já? Onde é que é os E namoradinhos? Quem é? quantos namorados né? tens? Quantas Quantas namoradas namoradas tens? Isso então é mais ridículo. Sim, e é importante nós termos esta consciência das coisas, que cada macaco no seu galho. Então, E cada coisa tem o seu tempo, não é? exato. E as crianças têm tempo de crescer e de levar com isso. E nós começamos a ouvir isso em crianças, passamos por uma fase de adolescência em que há pais que pedem já filhos aos filhos, né? E passamos por uma idade adulta em que se calhar não faz sentido casar, se calhar nem faz sentido ter filhos para muitas pessoas. E as pessoas continuam a fazer aquelas E cada perguntas. vez mais hoje em dia que as carreiras profissionais estão a ter prioridade em relação à vida familiar para muita gente, principalmente miúdos que acabam a universidade e aquilo que pensam é, por um lado, continuar as festas, por outro lado, ingressar na carreira e ter sucesso na vida. E a última coisa que pensam é ter filhos ou casar. É divertirem-se e carreira, foco na carreira. Portanto, este tipo de perguntas ou este tipo de assuntos não faz sentido absolutamente nenhum e muito menos hoje em dia. Sim, e cada vez mais mulheres e homens são pais e mães mais tarde. Mais tarde. E isto está a ser muito comum acontecer. Sim, sim. Curioso, porque é o oposto daquilo que, sei lá, eu lembro que os meus avós foram pais aos 16 anos. Sim, e casaram e duas foram gerações pais. atrás, se calhar não na geração dos nossos pais, já talvez nos meados dos 20 e muitos 30, mas na geração dos nossos avós era ainda antes dos 18. E isso era o normal. Mas a cultura geral mantém ainda essa referência como normal. No entanto, para estes comentários, no entanto, aquilo que a vida procura, ou aquilo que a vida está a trazer às pessoas em geral, é que é mais tarde. As pessoas não estão preparadas para ser pais aos 18 anos, ou 16, ou 25 até. As pessoas estão preparadas a ser pais nos 35, 40. Sim, e que levanta muitas questões também. Levanta muitas questões que também. É depois, quando alguém, por descuido, engravida jovem, seja 18, 16 anos, que é o escândalo. O escândalo. Meu Deus, tão nova. Não. E com 16 anos, eu lembro-me, tive um colega que aconteceu isso e foi tipo o escândalo, porque aconteceu aquilo e não têm juízo, e os pais isto e aquilo. Exato. E isto também é importante perceber então de que ponto, Já não que é basta- ou pressionamos para as coisas acontecerem, ou depois efetivamente por descuido, se acontece cedo demais, existe logo aquele o julgamento de Sim. ferro. Sim, e pronto, Yeah. e isto começa, né, este tema que nós escolhemos trazer hoje, de tudo tem um tempo certo para acontecer, começa também nesta questão aqui, enquanto nós somos crianças, jovens, adultos, e depois em enquanto pais, né, que é, para já a gravidez, 9 meses, meu Deus, nunca mais acaba, parece que estamos grávidas uma vida. E todos aqueles nhanhanhãs, e o que é que vai acontecer e como é que vais fazer e tens que fazer assim, tens que fazer assado e blá 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 blá. Toda aquela pressão social dos tios e avós e não sei o quê que têm a sua experiência e tiveram as suas experiências de vida e enquanto pais e enquanto avós, mas também vivemos num mundo diferente. Existe mais tecnologia, existe mais informação, existe mais desinformação, sim, mas também existe muito mais informação e existem muito mais técnicas e sabedorias que estão disponíveis. Sim. E torna-se extremamente desnecessário toda aquela pressão social e pressão familiar em muitas situações
daqueles conselhos e daquelas dicas arcaicas. Sim, que no meu tempo era assim. No meu tempo era assim, no meu tempo não se fazia assim, no meu tempo isso são modernices, a criança vai ficar mimada demais e vai ser um terror, e depois ele é que manda em casa e blá blá blá, blá, todas essas coisas. E acho que cada vez mais é desnecessário e cada vez mais é importante saber filtrar a informação que chega a nós. Sim. Precisamente porque há cada vez mais informação e cada vez mais desinformação. Sim, ligando isso também ao tema, eu acho que apressa um bocadinho os pais naquele pensamento de mas se calhar não estou a fazer a coisa certa, se calhar quero já que isto aconteça, né? E também começa na gravidez, que é quando é que nasce, quando é que nasce, quando é que nasce. E as pessoas, quando é que é o tempo certo para nascer? As pessoas vão logo de tipo, ok, eu tenho esta data, pronto, imagina, nasce no dia 20 de agosto, chega ali ao dia 20 de agosto e não nasceu. Já nasceu e não nasceu, tens de fazer alguma coisa. Exato. E esta pressa de calma, ansiedade. ainda tem uma semana pelo menos e os bebés também têm esse tempo para nascer, mas esta pressa numa grávida de reta final que já está farta de estar grávida, porque é verdade, por muito que se goste de estar grávida, chega ali um momento que é tipo, já chega. E isto também cria ansiedade e cria nervosismo e é impossível ficar indiferente a isso. Mesmo que possa entrar e sair, existe um momento alguma que fica coisa lá, que fica. qualquer coisa, mesmo que depois consiga sair. E começa com esta pressão de quando é que nasce, e já devias ver isso, porque já estava no tempo e o bebê, sei lá, já está muito grande e o bebê já está, se calhar está em sofrimento, não tens de ver. Não. E depois o bebê nasce e é esta pressa, que este tema surgiu da nossa conversa também de o bebê agora é um recém-nascido, durante 28 dias é considerado recém-nascido e de repente já queremos que ele faça tudo, que durma noites inteiras de seguida, que chore pouco, que comece a abrir os olhos e a falar connosco, mas que responda, que reaja. Que reaja, né? Não reage, não está a ver, não está a olhar para mim, eu faço assim. E isto começa muito cedo e acho que quem passa por isso sente muito também depois esta pressão que tu estavas a falar dos outros e depois a comparação do facto de ter muita coisa disponível, que é, mas olha, no curso que eu fiz, houve estas mães. O padrão diz que nas 20 quantas semanas? Nas 20 e quantas semanas isto deve acontecer. Depois do nascimento, nas 3 semanas começa isto, nas 6 semanas começa aquilo. A partir de um mês e meio começa não sei quantos. E esta pressão, nós na segunda, com a nossa segunda filha, já desligamos completamente disso. Mas eu lembro-me que eu, por muito que me tentasse abstrair disto, com a Yara, com a nossa primeira filha, eu sentia um bocado esta questão de ir ver e estamos nesta fase, agora supostamente nesta semana é suposto acontecer isto, ok, está a acontecer, não está a acontecer, ok, está tudo bem, mesmo que não aconteça está tudo bem, mas há sempre esta ligeira, mesmo que seja ligeira ansiedade de que aconteça. Isto faz-me lembrar um episódio engraçado dos desenhos animados preferidos da Yara, que é a Bluey, que é um episódio que é precisamente a história dela, que a mãe da Bluey está a contar do processo dela de caminhar. E a competição feroz que havia entre ela e a mãe da outra que tinha a mesma idade, sobre andarem, quem é que rastejou quem é que rebolou primeiro, quem é que sentou primeiro, quem é que gatinhou primeiro, quem é que rastejou primeiro, e tudo isto, e depois no fim a aprendizagem de que não, isto não é uma competição, cada um tem o seu tempo. E hoje em dia, apesar de ter sido mais atrasada no início, hoje em dia consegue fazer mais do que a outra, porque sim. Sim, e nem sei se atrasada é a palavra certa. Não é. Até porque também depois existem outros fatores, que é se o bebê nasceu antes do tempo, Exato. se nasceu aos 40, se nasceu aos 41, que faz toda a diferença no desenvolvimento cá fora. E eu acho que, lidando de um ser individual, nós devemos
primeiro a olhar para ele e perceber que sim, faz sentido, está a correr bem, né? As coisas estão a desenvolver, o bebê está a desenvolver, a criança está a desenvolver, mas começa também com isso, que é aquela ânsia de eles reagirem connosco, né? Depois, ok, vai começar a comer, vamos ter de esperar até aos 6 meses e parece tanto tempo, e se calhar vamos ter já de introduzir antes. Eu acho que também foi diferente connosco, da primeira para a segunda, como estavas a dizer. Da primeira também estávamos um bocado nisto de não de forçar, mas quando é que vai acontecer. E na segunda foi muito mais tranquilo, foi tipo, já faz isto, já faz aquilo, já faz o outro, porque estávamos desligados dessas fases, né? Daquilo que também víamos e sabíamos. Mas começa com e eu nas aulas de yoga aos pais pequeninos digo que deixem eles serem livres, deixem eles começar a explorar, não é preciso sentá-los, né? Pô-los sentados e dizer, olha, ele já se senta sozinho. Não, tipo, tu sentaste-o. E ele aguenta-se um bocadinho e depois descamba. Aí vamos lá ao pai e em direito, e parece que está com aqueles bonecos, né? Os bonecos tipo a querer endireitar. Não, deixa a criança por si conseguir chegar à posição sentado, né? E rebolar, vamos lá, rebola. E nós na aula fazemos uma postura que é o rebolar. Mas para dar esta perspectiva de vários ângulos a um bebê e não como forçá-lo a virar-se. Então ele rebola sem forçar a virar. E há pais que começam logo a pôr de cabeça para baixo, de cabeça para baixo também, de barriga para baixo, e fazem logo este forço de vira para aqui e vira-te sozinho, né? Rebola, vira-te sozinho. E perceber que existe este tempo, né? Existe um tempo em que o bebê se vai aprender a sentar sozinho, que vai aprender a rebolar sozinho, a rastejar sozinho, e depois aquela fase do então, e já gatinha? Sim, vai aprender também sozinho. E já anda! Então vamos lá ajudar o bebê a andar. Óbvio que isto também mexe muito com o ego dos pais, não é? Ter um grande orgulho em que o meu filho começou a andar aos 6 meses. Não conheço quem, mas se calhar aos 9 conheço, aos 6 ainda não. Mas não interessa. Supostamente eu comecei a andar aos 6 meses, não faço ideia se é verdade ou não. Mas é o que é. E este ego dos pais também cria esta necessidade de sentir orgulho pelo filho ter feito alguma coisa mais cedo do que o esperado. Também gera esta pressão sobre o timing das crianças, e é importante saber respeitar o timing dos bebês, é importante saber respeitar que o bebê pode só começar a andar aos 13 ou 14 meses, ou 16 meses, ou mais, ou 2 anos, e se calhar começou a falar mais cedo, ou se calhar começou a falar mais tarde. Não interessa. Interessa saber está saudável, está tudo bem, o resto vai acontecer. Sim. Sim, mas mesmo naquelas consultas dos meses, né? Sim, existem sempre aquelas perguntas de e já faz isto, já faz aquilo, já faz o outro. Okay. Veja lá. E são métricas que foram estudadas num grupo de estudo, não é? Em que a média deu estes valores. Mas é uma média, é uma estatística. Quer dizer, nós vamos ao restaurante, eu como um frango inteiro, tu não comes nada, estatisticamente comemos meio frango cada um. Portanto, estas métricas estatísticas não são 100% fiáveis. São uma linha de orientação, sim, sem dúvida. Mas é mais que notório e mais recebido, principalmente no desenvolvimento infantil, isto está mais comprovado, que é uma linha de orientação, não é um dado científico altamente provado que uma criança a partir dos 5 meses e 29 dias começa a andar ou a gatinhar, para ser mais realista nas métricas. Sim.
mais. Ou rastejar. Ou rastejar. Porque há crianças, e eu conheço crianças que começaram a andar e trabalhei com elas aos 2 anos. Sim. E por acaso, neste caso específico, foi uma mãe paciente que sempre confiou e sempre acreditou que ela ia ter o seu tempo, sem forçá-la. Que eu acho que isto também é importante. Né? A mim custa-me ver pais que forçam os filhos a sentarem e o bebê está a tombar para todo lado e cheio de almofadas. Tipo, não está preparado, claramente. Exato. Isto faz mal mais tarde ao ao desenvolvimento desenvolvimento, da coluna. né? A mim custa-me, tipo, ver pais com dedos e os putos assim a andar, Pendurados, basicamente. pendurados, e que depois eles próprios, as crianças, não ganham a confiança para o fazer sozinhos. E eu acho que é importante darmos também este espaço para que os próprios bebés se sintam seguros e que conseguem fazer, né? Porque se uma criança se consegue agarrar e levantar e andar agarrada, é porque está preparada para isso. e quando vai ter aquele impulso de ir sozinha, se vai com medo, tudo bem, se cai, é normal, levanta. Mas dar este espaço... Mas é todo o processo. Se a criança não se autoprepara a cair, não vai saber cair e vai bater com a cara no chão em vez de jogar os braços. Sim. E todo este processo pode ser atrasado por estarmos a forçar e a pendurar a criança quando ela não está preparada para isso. Sim. E isto é um trabalho complicado, porque é muito fácil irmos a este lugar de anda, tu já consegues caminhar. E é muito difícil também falar ou chamar a atenção de pais que estão a fazer isto e fazê-los perceber que não estão a agir da forma mais correta para o bebê. E então é bom pais ouçam este podcast, principalmente pais de primeira viagem que estão nesta fase daquela comparação e competição de desenvolvimento. Por favor, deixem os vossos filhos crescer ao seu tempo. Sim, terem este tempo também deles próprios se sentirem capazes para... Porque no fundo é um desbloqueio. Eu lembro-me das duas até, quando começaram a rastejar, quando começaram a gatinhar, aquilo parece até aquele processo de borboleta, quando sai, né, do casulo. Este processo de, uau, ok, se eu fizer assim eu rastejo, se eu fizer assim com os gatinhos, se eu largar isto e der estes passos assim, eu vou conseguir chegar sozinha. E eu acho que é importante. E nota-se para mesmo confiança. a alegria pelo menos notou-se com as nossas filhas, que tivemos esta atenção e este cuidado. Claro que não fomos perfeitos, mas tivemos o máximo possível esta atenção, e nota-se a alegria da conquista, que é assim, se calhar o fator mais de orgulho. Sim. Para mim foi olhar para os olhos e ver que aqueles primeiros movimentos da nova etapa e haver assim um brilho enorme nos olhos, tipo, uau, consegui! Sim, e eu acho que isto é mesmo também importante para o ganho de confiança num bebê, numa criança que vai ser um adolescente e um adulto que também, ao longo do tempo, conforme lhe vamos dando estas oportunidades de ganharem confiança por si, vão conseguir depois trazer esta confiança para a sua vida. Até porque depois, mais tarde, nós vamos querer incentivá-los a fazerem as coisas por eles próprios e eles não estão nessa porque nunca foram habituados a isso. Sim. E eu acho que isto é importante. Depois desta fase de andar, temos, né, a fase que nós estamos a passar do desfralde, que é... e nós também partilhei contigo que está a custar muito ver salas dos 2 anos com crianças que não estão preparadas para fazer o desfralde e que têm de ser feito, têm de fazer de forma forçada. E nós temos uma criança quase faz 4 anos, né? Daqui a uns meses, que ainda usa fralda. E que diz que só tira a fralda quando fizer 4 anos. Sim, e eu acredito... Nós temos que respeitar. Sim, acredito que se fosse noutras
noutras condições, noutro panorama, e se ela estivesse também inserida num outro sistema educativo, nós não teríamos conseguido dar-lhe este próprio tempo. E aos poucos nós vamos vendo também alguns sinais de prontidão. Sim. Mas dar também este notoriamente, espaço, não é? notoriamente ela está pronta. Ela tem consciência agora já há algum tempo. Ela tem consciência de quando faz alguma coisa, tem consciência já há montes de tempo que fala na fralda, não ter fralda, fralda cueca, cueca fralda, não sei o quê. Portanto, ela já mostra estes sinais há muito tempo. Só que ela própria, tendo consciência e na própria vontade, diz que não quer. Sim, mas se bem que eu acho que a partir de agora é que está a mostrar outros sinais mesmo mais específicos. Mas todos os outros, eu acho que também vem de há 2 anos ou 1 ano e meio, que ela queria usar cuecas e depois houve ali uma espécie de desfralde, não desfralde, e isso, aquilo que eu sinto, ficou dentro dela. E agora vai-se lembrando destas coisas e vai juntando tudo. Mas é curioso ela própria dizer que quando tiver 4 vai tirar a fralda. Né? Vamos ver. Eu já disse, chega aos 4 anos não há mais fraldas, não compro fraldas, ponto. E este é um outro marco também importante para as crianças, que fazer desfralde antes do tempo também traz muitas repercussões depois no futuro, enquanto adultos, enquanto a questão da bexiga, né? Das incontinências e tudo isso, né? do esfíncter. É muito importante dar também este tempo e perceber efetivamente quando é que eles estão preparados. E é muito triste, para mim mas eu percebo, mas continua a ser triste não deixarem entrar certas crianças a partir dos 3 anos com fralda. E há quem tenha de fazer este desfralde assim forçado, tipo, que não funciona para todo o tipo de crianças. E eu percebo, não tem nada a ver com quem está lá, tem a ver com quem mete as pessoas lá, porque 2 pessoas para 20 crianças e ainda ter de mudar fraldas é desafiante. Por isso, para mim, é super gratificante podermos dar também este tempo e espaço, não só no lado de ensino, mas também nesta parte de desfralde. E começa aí, né? Depois vem o desfralde, depois vem a escrita, o ler, já sabe ler, não sabe ler, né? Tipo, inteligente ou não inteligente. Hoje, por acaso, enquanto estava no centro de saúde, eu ia escrever esta história e depois aquilo apagou, porque eu fui chamada. Estava uma mãe com uma criança de 11 anos e ela perguntou-lhe assim: então, mas porquê é que tiveste bom e não tiveste muito bom? E eu apanhei assim a conversa de fundo. E ele estava a explicar, mãe, porque a professora disse isto e aquilo, que eu precisava ter feito isto e precisava ter decorado estas coisas. Até porque é que não decoraste isso tudo? E ele respondeu-lhe: porque eu não sou muito bom a decorar. E ela disse: mas pá, como é que foi? Não foi tipo para a próxima, foi tipo, tens de fazer isso para ter muito bom. E eu pensei, então, quer dizer, primeiro eu acho que é importante felicitar, tipo, uau, incrível, tiveste bom, que excelente, parabéns, bora lá, olha, gostavas de ter muito bom, o que é que precisamos de fazer, como é que eu te posso ajudar a teres melhor nota, se essa for a vontade, né? Ele podia dizer, não quer saber, não quer ter muito bom, para mim está ótimo assim, ter bom já é muito bom, mas custa-me também perceber deste lado de não há felicitações por uma criança ter boas notas, né, ou ter um bom, mas sim há cobrança porque é que não tiveste muito bom. Então quer dizer, eu estou aqui, tu estás a fazer o quê? Não estudas? Tens de ter muito bom a tudo. E nós podemos ver do outro lado da moeda, que eu percebo que criar ambição é ótimo para as crianças e os pais perceberem que as notas também são ótimas, também é bom para as duas partes. Agora, tudo tem a ver com a forma como se aborda isso, não é? Claro. Em vez de cobrar, mas porque é que não tiveste muito bom? Tipo, tens de estudar mais, tens de decorar, tens de fazer isto e aquilo. E depois entra no outro lado, que é, ele foi muito específico. Eu não sou bom a decorar. E isto é incrível uma criança, saber reconhecer isso. Então, ok, boa, vamos trabalhar decorar, nesse sentido para te ajudar. Fazer o que é que podemos... Exato.
em vez de, não, tens de fazer isto, Se não porque és se a bom, pessoa diz que era tens de assim, ficar bom. tens de ficar bom, tens de Portanto, é a ter tua muito responsabilidade, depende de ti. Eu, como pai... E eu acho que isto vai marcando também muito esta pressão depois das notas da escola. Já chega depois aqueles quadros de honra em que existem os melhores, que são distinguidos. E eu já estive nos dois lados. E às vezes também é tipo, mas eu não faço muito para estudar, não me mata a estudar, é inato. E há crianças que querem, que os pais querem que elas estejam lá e os obrigam a estudar e depois né? Não há, porque sequer não é esse o seu talento. E exato. olhar para as crianças de forma individualizada, perceber... Eu reconheço esse rapaz, eu não sou bom a decorar. Eu, se não entender, se não compreender, não ia lá. Todo o meu percurso escolar foi assim. Disciplinas em que era obrigatório decorar coisas, eu era mau. Disciplinas em que podia haver compreensão e raciocínio e havia liberdade ou que poderia explicar as coisas de uma forma que, da forma como me entrou na cabeça, para ter a natural. tinha boas notas. Sim. E, portanto, cada criança, infelizmente, o nosso sistema educacional também não está preparado para os diferentes tipos de aprendizagem. Está formatado para um tipo de aprendizagem e acabou-se. Infelizmente, não estamos evoluídos nesse sentido e temos que nos adaptar de alguma forma. Lá chegaremos também. Ainda temos só uma criança com quase a fazer 4 anos, ainda falta pelo menos 2 aninhos até chegar à primária e até termos que enfrentar essa guerra, que acho que vai ser um bocadinho uma guerra. Mas pelo menos temos a nossa cabeça no sítio nesta forma como lidar com a frustração, ou pelo menos com a forma como ela vai pegar nas matérias e como vai desenvolver o seu percurso escolar, não é? Porque eu acho que em cada disciplina nós podemos vir aos talentos das pessoas. Sim, claro. E a parte, por exemplo, eu adorava decorar, eu decorava tudo. Eu lembro, se não havia um pontinho ou uma vírgula ou qualquer coisa, eu bloqueava e depois isso era o que me travava. Mas na noite antes dos testes eu chamava a minha mãe, tipo, faz-me essa pergunta. E eu, pumba, respondia tudo o que estava lá. E eu dizia-lhe, tipo, não é dessa pergunta, é da frase de não sei o quê, mais para cima, mais para baixo. Literalmente eu decorava aquilo tudo. E isso também não é fantástico, porque depois chega aquele momento no teste, eu às vezes lembrava-me tipo, o que é que vinha a seguir esta palavra? Eu esqueci-me. E depois acabou. Mas, por exemplo, disciplinas tipo história, de compreender as coisas, tipo que seca. Estas partes das compreensões para mim eram uma seca. E eu gostava de matemática porque está ali, cara, é esta forma, top. É isto, pum, 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 vai. E nós podemos perceber estes talentos nas crianças e conseguir levá-los por diferentes caminhos para adaptar para aí. Exatamente. Nós, enquanto pais, principalmente estando num sistema educativo generalizado. Não é? Mas agora, eu lembro-me que de repente, de uma semana para a outra, a Yara já sabe escrever o seu nome e quando ela me aparece com o desenho, eu pergunto, quem é que escreveu estas letras? Fui eu, mamãe. Tipo, o quê? Já sabes escrever estas letras? O teu nome? Como assim? Porque para mim isso estava longe, porque ela só precisa de saber quando for para a primária. Exato. Então ela ainda tem 3 anos. Para mim está longe. Gosto deste interesse de querer também perceber. Sim. Mas na minha visão, tipo, está a ler. Eu aprendi a ler com 4 anos no jornal. O meu avô lia o jornal e eu perguntava que letra é esta, juntava as coisas e aprendi a ler assim. E quando fui para a primária já sabia ler e escrever peanuts. Então isto também me pôs num outro lugar de... Eu ajudava a professora. Eu acabava as coisas e a professora mandava-me ir ajudar quem tinha mais dificuldade. Então era a mini professora da turma. E
eu adorava, porque gosto desta parte de ensinar, Yeah. mas depois por parte dos colegas também havia sempre aquela assim, tipo, Exato. lá vai Tens a mania. menina, né, que sabe tudo e não sei o quê. E isto, acho que foi depois também isto que me trouxe aquela cena de destruir, né, a autoconfiança, a capacidade de acreditar em mim, nas minhas capacidades. Com à vontade que eu tinha para aprender. Então, pá, se não é dos pais, é dos colegas, né? Os traumas vão chegar de qualquer forma. Então é importante nós estarmos assim preparados para aquilo que vem e que tudo vem no tempo que tem de acontecer e neste tempo certo. Então acho que, de acordo com isto que nós estamos a falar, depois também existe, né, progredindo, que começa a haver estas perguntas que nós já falámos no início, começa a haver aquela questão de tens de ir para a universidade, estudar isto, estuda isto, porque isto não tem emprego, não tens aqui, não vais ser nada. Se fizeres isto, tipo, queres ser bailarina. Hoje em dia já é diferente, mas eu ouvi muitas... Existe um estigma. Sim, que é, vais fazer o quê? Ser bailarina? Hoje em dia é mais assim, vou ser terapeuta, vou tirar um curso de terapias e ser terapeuta disto ou daquilo. É tipo, o quê? Isso dá-se na universidade. Então estás louca, né? Vou tirar um curso de formador, vou dar formações. Tipo, vais para aí 6 meses e achas que vais conseguir fazer que és isso. Alguém. É? Então temos também aqui estas duas coisas. Eu própria digo, eu tive a experiência de ir para a universidade e fui para a universidade curtir a vida. Basicamente, aprendi, sim, mas aprendi não no curso, mas sim para a vida. As experiências que eu tive ensinaram muito mais do que a matéria que eu ouvi e vi assim de relance. Então foi importante para mim nesse sentido. Agora, enquanto profissional foi importante para mim. Não consigo tirar bem o sumo disso. E então perceber tu que... também não seguiste diretamente a carreira daquilo que tu estudaste. Obviamente que... Não segui porque a vida não quis. Pronto, fui a bem, 300 e tal entrevistas. Obviamente que alguém que hoje é advogado e que foi para a Faculdade de Direito usou, quer dizer... Sim. Por isso é que eu estou a dizer, temos de terem atenção o que é que se está a falar, né? Os médicos. O médico também teve que ter aprendido alguma coisa. Mas, pelo menos supostamente. Mas, ok, não estou a falar de coisas específicas, mas mais no sentido de que se não quiseres ir tirar um curso, estudar e ser licenciado, existem outras alternativas e não é preciso isso para alguém se desenvolver no mercado de trabalho, principalmente hoje em dia. Sim, até porque não falta aí advogados, engenheiros, arquitetos e médicos completamente insatisfeitos com a vida porque foram basicamente obrigados a seguir essa carreira. Sim, ou mesmo porque até queriam, mas depois perceberam que na prática não é aquilo que gostam e que as coisas são diferentes. Então, isto enquanto experiência também é bom e eu acho que também é importante. Pronto, então começamos e continuamos neste leque de perceber que eu acho que existe mesmo um tempo certo para as coisas acontecerem, né? Eu estou quase a fazer 40 anos e ainda me pergunto o que é que eu quero fazer na vida. Porque se calhar está destinado a ser aos 41, ou não sei, não se sabe. Não sei. É um caminho que, sinceramente, acho que vamos sempre continuar a descobrir. Há quem eu tinha pessoas com 60 anos a tirar curso porque de repente lembraram que, olha, gostava de fazer isto e foram tirar e estavam a estudar com 60 anos e eu acho isso incrível. Também é... Não me estou a ver. Também não te estou a ver, mas acho incrível no sentido de que não é tarde, nunca é tarde para fazer as coisas. Né? Quantas pessoas conhecem tipo, o grande amor da sua vida aos 70, 80 e de repente vivem ali, sei lá, 5, 10 anos incríveis que vale por os outros 70 que viveram. Então também não está na duração das coisas, tipo, está na qualidade. Sim. Se é que me faço entender. Sim. E este sumo de nós educarmos uma criança, eu acho que também tem a ver com isso, que é, não importa o tempo que nós levamos a dizer as coisas, importa a qualidade com que dizemos as coisas e, mais que isso, o que nós fazemos com as coisas que lhes dizemos. Né?
Porque chega um momento em que vai ser, então, mas estás-me a dizer isso e tu fazes o contrário. Tipo, né? Tens de comer legumes e sopa. E os pais não comem nunca sopa nem legumes. Quer dizer, chega um momento que é tipo, então, mas tu também não estás a comer. Yeah. Vamos lá ver esta congruência. E nós até na parte da alimentação pois se há algum dia que nós comemos batatas fritas e hambúrgueres e pizza, está ali, é para todos. Exato. Não faz sentido dizer que não pode comer aquilo porque não, e nós estamos a comer. Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Então, este ser o exemplo também acho que é importante neste tempo que eles vão construindo dentro de si de ok, os meus pais estão a dizer isto, mas Eles está a entrar. caminham os passos Nós estamos, que me estão hoje é então maio. incutir. Hoje é maio. Nós temos a Yara na escola desde setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 8 meses em que nós começámos com os desafios de, olha, respeita os outros, bater, não se bate nas pessoas, não sei o quê. E eu hoje perguntei, então, como é que correu a escola? E ela disse, bem, não houve batidas. Ninguém bateu. Eu disse, uau, está a entrar, ela já está com... De nós tanto lhe dizermos, ela já está com isto o que eu senti hoje foi tipo, olha, fiz o que vocês dizem que não se deve, ou aconteceu na escola o que dizem que não é para acontecer na escola. Eu disse, ok, então brincaste muito. Sim, pronto, a escola é mesmo isso, para aprender, para brincar, para ser criança. E pronto, estamos em 8 meses e eu acho que só para aí há um mês, tanto é que eu sinto que isto está a ter... efeito. Então, esta persistência e paciência é importante. Né? E eu acho que mesmo eles vão percebendo com o tempo que os pais são congruentes e dizem isto muitas vezes, então se calhar começa a ser verdade. E fazem isto também. Sim, e para o nosso lado também, enquanto pais, ter esta paciência ou esta... deixar que o tempo aconteça, ser determinados, ser persistentes, mas deixar que o tempo, que a coisa aconteça no seu tempo, porque vai acontecer. É água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e é verdade. Portanto, não desesperem, as coisas vão acontecer. Sim, tipo, com os bebés a dormir, né? Eles vão dormir, vão conseguir um dia dormir a noite toda, vão dormir fora da cama dos pais. Sim, há um dia que sequer os pais dizem, dá aqui a dormir, e eles dizem, dormir contigo, agora não quer dar beijinhos, e depois de repente dá beijinhos, e tantos beijinhos, deixa-me lá, e passado uns anos, dá beijinho, beijinhos, dá-me a mão. Isto faz parte do ciclo natural de... Sim. Então aproveito, para mim acho que a chave daqui tipo final é aproveitar aquilo que está a acontecer, seja fantástico ou menos fantástico, porque vai sempre ter cada situação, e eu também digo-te isto muitas vezes, nós podemos ver os dois lados, podemos ver um copo meio cheio ou um copo meio vazio. Eu tenho outra teoria. Diz lá a tua teoria. Que me foi ensinada e que me faz todo o sentido. O copo era grande demais. Pronto, então há sempre os dois lados da moeda. A moeda também podia ter 3 lados. Há sempre os dois lados da moeda. Eu acho que existe sempre o significado que nós queremos atribuir às coisas. E acontece alguma coisa e nós podemos escolher dramatizar ou podemos escolher respirar e solucionar. Não é? E tu sabes que eu gosto muito de ir pelo lado qual é a solução? E às vezes tu entras pelo lado do drama e eu vou lá tipo, ei, olha aqui este caminho. E isto é importante também mesmo para elas, que acontece-lhes alguma coisa que está fora do seu controle. Como é que elas vão reagir? E elas vão ter acionado que o meu pai reagia assim, a minha mãe reagia assim. E aquilo de alguma forma vai ali bater, né? Então acho que também quanto mais alinhados estiverem os pais nesse sentido, melhor também pode ser para passar a mensagem. É tal coisa, nós devemos ser congruentes entre um e outro, mas também temos a nossa própria personalidade, não é? É impossível eu ter a mesma atitude naturalmente que tu, porque eu não sou tu. Agora,
sermos congruentes em relação à informação que vamos dar. Eu posso ter a minha reação, mas depois, quando vou transmitir a mensagem, explicar, olha, eu tenho esta reação, mas, na verdade, aquilo que queremos transmitir é isto, isto e isto. E eu acredito que a informação fique dessa forma, porque, ok, a reação inicial, o irracional ativou naquele momento, mas como se foi resolvido é que acaba por dar a formação e não aquele primeiro instante. Sim. Mas eu acho que é bom haver dois tipos de reações diferentes. Sim, exatamente. Porque... E depois também conseguem entender, filtrar e, ok, nestas situações se calhar é fixe ter esta reação. Nestas situações se calhar é fixe ter aquela reação. Não é? Eu às vezes gostava também de me irritar um bocadinho mais. Dava jeito, tipo, principalmente para resolver algumas coisas que precisamos de ter um outro tipo de pulso e que eu sinto que não tenho. Então, não estou a dizer que é fantástico. O que eu estou a dizer é que em ambas as reações nós podemos ver o lado de, ok, isto aconteceu, eu reagi assim, cada um reage da forma que sabe e que é instinto, mas, ok, vamos lá focar. Qual é a solução? O que é que eu posso fazer para resolver isto, ou para isto ser diferente? Sim, sim. E isto também tem o tempo certo de acontecer, né? Existe um momento que dá para explodir e existe outro momento que dá para, né? Ok, raciocinar e bora lá agora agir e solucionar. Mas fechando, vamos fechar aqui. Acho que sim. Fechando aqui com este tema, é aproveitar cada momento, que nada dura para sempre. Sim, e dar tempo ao tempo, porque as coisas vão acontecer e, inevitavelmente, a evolução é natural, o processo é natural, portanto, inevitavelmente as coisas vão acontecer. É dar tempo ao tempo. Sim, para tudo. Podemos levar isto para tudo. Sim, sim. Para às tudo vezes na não é vida. fácil. Não é fácil, sim, saber esperar e querer esta cena tipo já. E este podcast também é um exemplo disso, que nós começamos e bora lá, vamos lá com tudo e de repente, puf! E nós eu acho que demos este tempo ao tempo e hoje estamos a falar com novas experiências e a passar novas mensagens que se calhar não iriam acontecer antes, portanto está tranquilo. E obrigada por também estarem aqui a ouvir-nos e partilhar os nossos podcasts. Então, nós vemos-nos aqui no próximo episódio, na FNAC do Algarve Shopping. Podemos dizer que esta temporada está prestes a chegar ao fim. Mas surpresas virão na próxima temporada. Não é verdade, mais surpresas traremos na próxima temporada. Obrigada aqui também à FNAC do Algarve Shopping e esta equipa incrível que nos recebe sempre muito bem. E aqui existe muita cultura, existem muitos podcasts, existe muita coisa a acontecer que podemos usufruir. Não digam que o Algarve não tem eventos e não tem coisas, porque aqui acontecem. Podemos usufruir do nosso tempo também aqui com as nossas crianças, sozinhos. Música, histórias, yoga, cultura, podcast, é tudo. Obrigada. E vemos no próximo episódio. Gratidão por estares desse lado, assistires e ouvires o podcast. Queremos que saibas que estamos disponíveis para te ajudar no que for necessário. Segue-nos nas redes sociais e partilha este episódio com quem mais gostas. Até ao próximo episódio. Até já!